Você já se arrependeu de alguma coisa que você já fez? Ah, com certeza, né? Geralmente a gente se arrepende principalmente quando a gente descobre que aquilo que a gente fez deu errado ou não teve o resultado que a gente gostaria que aquilo tivesse. Então, olhando para aquela experiência, a gente se arrepende, até para tentar fazer de maneira diferente. Mas às vezes a gente se arrepende porque de fato a gente percebe que aquilo que a gente fez nós não deveríamos ter feito. Agora, para conseguir ter esse tipo de percepção, eu diria para mim, para vocês também, que é necessário algo mais. É como se os nossos olhos precisassem ser abertos para que a gente conseguisse perceber que alguns dos nossos erros, de fato, são falhas, que têm origem talvez em algumas fendas no nosso coração e que não deveriam estar ali. É exatamente esse o processo que nós temos quando o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos faz perceber que nós estamos funcionando, que nós estamos agindo de maneira diferente daquela que nós deveríamos estar. E quando nós percebemos isso constrange e quebranta o nosso coração. Porque nós nos sentimos altamente envergonhados diante de nós mesmos e diante de Deus, o Criador de todas as coisas. Todavia, Deus derrama sobre nós as suas misericórdias e a sua graça. Ao longo das últimas semanas, nós temos conversado nessa direção com a nossa série Surpreendente Graça, olhando de maneira muito acurada para o livro que conta a história do profeta Jonas. Eu queria continuar essa história com você. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez, não se assuste não, eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo. Jonas era um profeta que tinha ali como seu exercício ser voz, ser boca de Deus diante do povo. E Deus traz a ele uma missão, um chamado. Ele deveria ir até uma determinada cidade para falar a respeito de Deus para esse povo que precisava se arrepender. Afinal de contas, tinha um comportamento muito complicado. Mas Jonas, conhecendo aquele povo e a sua crueldade, em vez de ir até eles, foge numa outra direção. Ele pega um navio para se distanciar ainda mais, para ficar longe até mesmo da presença de outros que faziam parte da sua mesma fé, para que ele não fosse relembrado, né, de que ele estava fugindo de Deus. Todavia, quando ele está ali naquela fuga, o navio passa por uma imensa tempestade, todo mundo fica desesperado, e o desfecho dessa história é que Jonas é lançado ao mar. Para preservar a vida de Jonas, com graça e misericórdia, Deus envia até lá um grande peixe que o abocanha. Jonas então está agora dentro da barriga do peixe, desesperado. Não, ele não está naquela situação como a gente às vezes vislumbra nos livros de histórias infantil, com uma vela para lá e para cá, andando dentro da barriga do peixe, como se estivesse dentro de um labirinto. Ele está ali aterrorizado, com algas, naquele cheiro, naquele odor, e ele só se vê em condição desesperada de clamar a Deus. Ele relembra tudo aquilo que ele conhecia, havia sido prometido pelo próprio Deus nas Sagradas Escrituras, e ele então ali em clamor se coloca contrito diante de Deus. E aí a gente chega agora no capítulo de número 3 do livro do profeta Jonas, que eu quero fazer a leitura com vocês nesse momento. Jonas capítulo 3, eu vou fazer aqui a leitura de todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 10, eu vou usar aqui a NVI, a Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí na Bíblia que você tem em mãos, ou que você costuma usar no seu smartphone, e quando chegar em casa, leia e releia esse texto da Palavra de Deus, que nos diz o seguinte:
A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e ele foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem, ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, então não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu, não os destruiu como tinha ameaçado. Oremos. Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos, o desespero de Jonas, quando ele é chamado por Deus para ir até a cidade de Nínive, tinha muito a ver com o conhecimento que ele tinha a respeito daquele povo. Nínive era a capital do grande império assírio, que era muito conhecido pelo seu potencial bélico. Se você der uma olhada nos livros de história, ou se der uma pesquisada lá no Google, você vai descobrir que o Império Assírio é o primeiro império a, de fato, ter um exército profissional, onde eles tinham pessoas que eram efetivamente pagas, recebiam para ficar sendo treinadas e preparadas o ano inteiro, o tempo todo, vivendo só disso, na expectativa de qualquer guerra que aparecesse. Então era um povo acostumado a subjugar outros povos, e muito além disso, um povo que fazia isso de maneira sádica e violenta. Diversos são os relatos da maldade, da violência e das atrocidades acometidas pelo povo, pelo exército do Império Assírio. É exatamente a esse povo cruel que Jonas é chamado a pregar. Ele então, temeroso, desesperado e até mesmo não querendo levar essa mensagem, porque ele sabia do impacto dela e ele, a partir da sua religiosidade, nem sequer queria que isso acontecesse, cumpre, enfim, o seu chamado. E a gente vai perceber ali o que acontece e conseguir tirar ali uma série de reflexões para a gente, a partir desse texto que nós lemos no dia de hoje. E a primeira delas é que a vontade de Deus é o melhor caminho a seguir. Repare, pela segunda vez vem essa palavra, essa ordem: vá a Nínive, pregue contra ela. Dessa vez, diferente do que tinha acontecido antes, Jonas obedeceu. Ele vai até aquela cidade, que era uma grande cidade, demorava-se dias para percorrê-la. Jonas tem agora a possibilidade de um novo começo. E é interessante porque agora, pela terceira vez, nós temos uma situação semelhante sendo apresentada no livro de Jonas. Se você tem acompanhado essa história, você vai lembrar que lá no início do capítulo 1, a palavra de Deus vem até Jonas, dizendo que ele se levantasse e fosse.
Eu disse para vocês também, logo no nosso primeiro encontro, conversando sobre esse assunto, que quando Jonas está lá no porão do navio, e aí o comandante chega e vê que ele está dormindo, e fala para ele levantar e se preparar, é exatamente a mesma expressão que ele ouvia a respeito de Deus falando com ele lá atrás, e agora era repetida. Então aquilo mais uma vez o despertava para que ele entendesse qual era o seu chamado. E agora, depois da experiência dentro da barriga do peixe, Jonas mais uma vez ouve a mesma coisa. Deus dizendo a ele levantar, se despertar e ir. Só que a grande diferença é que dessa vez Jonas segue a orientação. Ainda que ele tenha as suas ressalvas, e a gente vai perceber a semana que vem, no decorrer dessa história, quantas ressalvas Jonas tinha. Mas ele dessa vez efetivamente se submete, ainda que ele não conseguisse compreender muito bem por que aquilo deveria acontecer. Ele obedece à ordem de Deus, ele se submete à orientação de Deus, ainda que ele não conseguisse concordar com essa vontade de Deus. É interessante a gente perceber que quando a gente fala efetivamente de submissão, a gente precisa entender que isso não tem a ver com meramente a autoridade de outra pessoa. Mas submissão tem a ver com um relacionamento de amor e respeito. E é exatamente isso que Jonas aprendeu dentro da barriga do peixe. Um relacionamento de amor e respeito para com Deus, Criador de todas as coisas. Isso me faz lembrar um artigo que li certa vez de um presbítero de uma das nossas igrejas lá em Brasília, o Rubem Amorese, onde ele contava da experiência em que um dia ele chegou em casa e um de seus filhos subiu no sofá, ficou mais alto que ele e disse assim: e aí, pai, quando eu tiver desse tamanho, como é que você vai fazer para eu te obedecer? E aí Rubem, na sua sabedoria, respondeu ao seu filho algo que mais tarde figuraria em um de seus artigos. Ele disse mais ou menos assim: meu filho, enquanto as nossas relações forem tão vitais para você quanto são para mim, enquanto você precisar de mim tanto quanto eu preciso de você, enquanto a gente sofrer, quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar como a gente se ama hoje, eu vou dizer para você, vai, e você irá. Eu vou dizer para você, fica, e você vai ficar. Você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, então eu não vou te dizer mais nada. E nem você precisará obedecer, porque então não fará mais a menor diferença. Submissão não tem a ver com mera autoridade. Submissão tem a ver com relacionamento de amor e respeito. É por isso que nós nos submetemos à vontade de Deus. Eu sei, às vezes a gente não consegue entender por que Deus está nos levando por alguns caminhos, por que algumas coisas estão acontecendo, a gente discorda. Mas o nosso coração, segundo a palavra de Deus, é enganoso, e a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. É verdade, às vezes a gente não entende, não compreende e nem gosta, mas ela continua sendo boa, perfeita e agradável. É o melhor lugar para eu e você estarmos. A vontade de Deus é definitivamente o melhor caminho que nós temos a seguir. E é isso, enfim, então, que Jonas faz dessa vez. Depois de tantos altos e baixos, literalmente bem baixos, lá das profundezas ele pôde se despertar. Depois de ter vivido desventuras em série, agora ele vai cumprir a sua missão. E ele segue até Nínive, uma cidade
relativamente grande para a sua época, com cerca de quase 100 quilômetros de extensão, que o próprio texto diz, precisaria de mais ou menos uns 3 dias para você conseguir percorrê-la em linha reta. E Jonas, muito provavelmente, correndo, faz isso em um dia. A gente pode conjecturar, talvez até ele tivesse com medo, afinal de contas, ele conhecia muito bem aquele povo que era notório no seu poder bélico e na sua extrema violência, mas ele se submete à vontade de Deus. Que eu e você possamos lembrar disso. A vontade de Deus é, de fato, o melhor caminho a seguir. Que nós possamos nos submeter a ela. Mas nós aprendemos com esse texto também que o juízo de Deus é uma realidade que precisa ser proclamada. Sabe o que ele saiu gritando quando estava correndo pela cidade de Nínive? Daqui a 40 dias a cidade vai ser destruída. E aí a gente vê o impacto dessa mensagem na vida daquelas pessoas, que passam a crer em Deus, que proclamam jejum. Isso acontece do maior ao menor. E repare, até mesmo a realeza, a liderança, o governo daquela cidade é impactada por essa mensagem. O próprio rei arranca o seu manto, se veste de pano de saco, senta-se sobre cinza como um reconhecimento do desespero diante daquela notícia aterrorizante. E é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu sei, essa é uma daquelas partes da Bíblia que a gente não gosta muito de conversar, né? Quando a gente fala sobre juízo, parece que tem a ver com punição, ouve palavras como inferno, todo esse tipo de coisa está até meio fora de moda no nosso tempo. Não é assim bem politicamente correto, mas é fundamental nós compreendermos um pouquinho a respeito do caráter de Deus. Porque se Deus é justo, não é possível haver impunidade. Diferente da gente, ele cumpre o que está estabelecido. Algumas semanas aqui na nossa escola bíblica, eu contei de uma situação que eu vivi em casa e que eu tinha falado algo com meu filho, que se ele fizesse eu daria um castigo, e aí depois dele ter feito, eu ter dado o castigo, eu voltei atrás e minha esposa me perguntou: o que você está fazendo? Você está sendo injusto. E naquele momento eu aprendi, né, a efetivamente como lidar com os meus filhos e como Deus lida com a gente. Por quê? Se Deus é justo, aquilo que está estabelecido não pode simplesmente ser abandonado. Se nós temos uma dívida por conta do nosso erro e da nossa falha, isso não pode simplesmente ser anistiado. A gente precisa entender essa realidade. Se Deus é completamente reto e justo, a gente vai ter que lidar com algumas consequências. E eu vou além. Para as boas notícias do Evangelho fazerem sentido, elas precisam ser precedidas por más notícias. As boas notícias só são efetivamente boas se as notícias que a antecedem são de fato completamente ruins. E é isso que acontece com a grande história do Evangelho. As boas notícias que têm o seu ápice no amor de Deus revelado em Cristo Jesus são tão fortes, porque a má notícia da nossa condição, da nossa situação, de depravação total, de total afastamento de Deus, são uma realidade. E isso precisa ser anunciado. Por quê? Nós precisamos entender essa nossa condição. Eu disse no início que o real arrependimento, ele só é possível quando o próprio Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele abre os nossos olhos para ver aquilo que antes a gente não conseguia enxergar. E que o pecado é o agente gerador da morte e do caos, que traz consequências catastróficas para a história da humanidade. Enquanto nós não entendemos isso, nem sequer faz sentido o amor e a graça e a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Porque eu posso vir aqui falar a respeito do amor, falar a respeito da graça, mas se você não se percebe em nenhuma dívida, essa graça
vai ser uma graça barata. Essa graça não vai ter peso, porque você vai ouvir que Jesus é Salvador, que Deus nos salva. Mas você pode questionar a si mesmo: mas está tudo bem comigo? Eu preciso ser salvo de quê? Eu nem sou tão ruim assim, eu nem sou tão mal assim, eu nem estou em tanta enrascada assim. Se os nossos olhos não são abertos, se a tragédia do caos que veio por conta do pecado não é anunciado, a gente não consegue entender isso. A gente não pode minimizar as palavras de juízo mostrando uma graça sem verdade. Jesus, quando entra na história, ele vive cheio de graça e de verdade. Ele é misericordioso e ele aceita as pessoas e traz para perto de si com as suas limitações, com as suas falhas. Mas ele simplesmente não deixa para lá para que elas continuem da mesma maneira. Se você começar a resgatar na sua mente a lembrança de alguns encontros que pessoas tiveram com Jesus, como por exemplo uma mulher que havia sido pega em adultério e segundo a lei mosaica era passiva de pena capital, morte por apedrejamento. Ela é levada até Jesus, que questiona aqueles que estavam ali sobre os seus próprios pecados e diz que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, e gradativamente um a um vai indo embora, abandonando a sua pedra. Jesus se vê agora só diante daquela mulher. Podia pegar uma pedra e dar na cabeça dela, imagina, Jesus dando uma pedrada na cabeça daquela mulher. A lógica era essa: quem não tem pecado, atire a pedra. Jesus não havia pecado, ele podia dar uma pedrada. Todavia não é isso que ele faz. Jesus pergunta para ela: onde estão aqueles que te condenavam? Foram embora, eu também não vou fazer, então eu também não te condeno. Jesus age com misericórdia, Jesus age com graça, mas Jesus age com verdade. Ele diz para ela: vá e volta a fazer tudo o que você está fazendo, vai e volta para a cama do seu amante, vai e continua com a vida completamente desregrada. É isso que Jesus diz? Não. Ele diz: vá e abandona a sua vida de pecado, vai e não peques mais, viva um novo rumo, porque o que você estava vivendo e fazendo só vai trazer mal para você. Graça e verdade, verdade e graça. Mas o texto então continua mostrando como a própria palavra de Deus é que confronta as nossas atitudes. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar alguma coisa, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, e todos clamem a Deus com toda a sua força, deixem os maus caminhos e a violência. As más notícias, o desespero por conta do juízo, que aquela cidade seria devastada e destruída, traz desespero ao povo e ao governo de Nínive. Quando a gente não é confrontado, a gente tende a achar que tudo que a gente faz é normal. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus confronta os nossos erros. É por isso que nós precisamos, enquanto discípulos e discípulas de Jesus, estarmos ladeados por pessoas que são agentes do reino, cristãos maduros, que auxiliam nesse processo e que da parte de Deus nos confrontam. Eu já disse aqui em uma ocasião que todo discípulo e discípula de Jesus maduro, quando acorda pela manhã, faz a si mesmo 3 perguntas. A primeira delas é: a quem eu me submeto? Quem eu ouço? Quem me confronta? Posso te dizer uma coisa? Se não existe ninguém que você ouve, ninguém que te confronta, ninguém a quem você se submete, você está à mercê do seu próprio coração. Sabe qual é o perigo disso? O meu e o seu coração são enganosos. Eles nos pregam peças. Eles nos levam para longe da onde a gente deveria estar. Não confie no seu coração. Quando você tem alguém que vai te ajudar dentro desse processo, você vai conseguir enxergar aquilo que sozinho você não enxergaria. Você vai ver aqueles pontos cegos
que antes você não compreendia, porque o próprio Deus coloca essas pessoas ao nosso redor. Eu continuo dizendo que todo cristão maduro precisa ter alguém com quem ele compartilha as suas lutas e suas dores, e todo cristão maduro precisa ter alguém a quem ele cuida, que ele vai agora ter esse papel de ser também agente do reino para confrontar essa pessoa, para que essa pessoa possa crescer e caminhar na direção da maturidade. É importante a gente fazer isso, é importante a gente ser confrontado. Isso faz parte da dinâmica da vida e da liturgia cristã. Próximo domingo, primeiro domingo do mês, a gente tem pela primeira vez aqui na nossa comunidade que nasce o nosso tempo de celebração da ceia. E muito mais do que um mero memorial, a ceia traz para a gente um momento de autorreflexão. Não é o momento da balança, porque tem gente que vê a ceia dessa maneira, né? Acha que a ceia é aquele dia que a gente leva a balança para a igreja debaixo do braço. Deixa eu ver se eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Se eu tiver feito mais coisas boas, eu como do pãozinho e bebo do vinhozinho. Se eu não tiver feito, eu vou ficar sem. Não é isso. Até porque há ali uma assertividade na afirmação. Cada um examine-se e coma. Nós devemos fazê-lo. Se estamos aptos a tomá-la, nós vamos fazer. Mas existe aqui um direcionamento imperativo para que a gente se examine. É importante essa autorreflexão para que a gente possa ser confrontado diante da palavra de Deus, diante dos princípios, dos preceitos e dos valores estabelecidos pelo próprio Deus, para que a gente possa andar. Porque esse é o manual do construtor que nos diz o melhor caminho, uma vez que o nosso coração é enganoso e não consegue enxergar o que é melhor. Mas agora nós temos um direcionamento. E quando esse confronto acontece, seja por discípulos ou discípulas maduras que Deus coloca no nosso caminho, seja por conta da própria palavra de Deus, que tem essa possibilidade de gerar em nós esse entendimento e essa mudança, seja no momento da autorreflexão, há um progresso espiritual que gera arrependimento. É por isso que nós vivemos aí algumas disciplinas espirituais. A gente passa a jejuar. Não, deixa eu te contar uma coisa. Jejum não é aquela moedinha de troca que você tem para fazer permuta com Deus, tá? Deus, é o seguinte, eu vou estar nesse período aqui jejuando, porque eu estou precisando disso, disso e disso. Então você coloca aí, né, na listinha, que na hora que eu concluir aqui o meu jejum, o Senhor me dá aquilo que eu estou querendo. Não. O jejum não é sua moeda de troca. Jejum é uma disciplina para o seu progresso espiritual que acontece quando você olha para o seu próprio coração e se arrepende e quer estar mais perto de Deus. Você ora para ganhar sensibilidade, para entender o que Deus está fazendo na sua vida, na sua história, no seu caminho. E isso gera então uma mudança de comportamento, uma mudança de vida. E tudo isso só é possível porque a misericórdia de Deus é a grande razão de nós não sermos consumidos pela nossa própria condição. No final do capítulo 3, nós vemos a expectativa do rei e do povo de Nínive, depois de serem confrontados com aquela palavra tão dura. Talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira, e então não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Deus então se arrependeu, não os destruiu como tinha ameaçado. Eu sei, você leu esse texto, você viu o negrito em vermelho e se perguntou, seria possível Deus se arrepender de algo? Como assim? Voltaria Deus atrás em algo que ele tinha estabelecido? Deixa eu tentar te ajudar na seguinte perspectiva. Todas as vezes que a gente olha para um texto bíblico, onde a gente tem um certo estranhamento, vale a pena a gente debruçar sobre ele para entender de fato o que ele quer nos dizer. Uma coisa que nos ajuda a isso é, inclusive, compreender um pouquinho das línguas originais, porque, afinal de contas, a gente vai entender que, às vezes, algumas das nossas traduções não trazem de uma maneira muito clara aquilo que talvez uma palavra ali escrita ou dita quer efetivamente dizer,
por uma simples dificuldade de encontrar uma outra palavra. Quando a gente olha para o hebraico, nós encontramos prioritariamente duas palavras, duas expressões que quando você traz para o vernáculo, para a tradução na nossa língua portuguesa, nós encontramos traduzidas como arrependimento. Uma delas é a palavra hebraica shuv, a outra é a palavra hebraica nahan. Shuv, para você entender, é a expressão ligada ao ser humano. Tem a ver com quando a gente percebe o erro, o pecado, quando a gente ganha a compreensão da realidade. Quer ver um lugar na sabedoria bíblica onde a gente encontra isso? Se você gosta de estudar as Sagradas Escrituras, muito provavelmente você já ouviu a história do rei Davi. Há muitas histórias, dica de passagem, né? Agora a primeira que veio na sua cabeça é quando ele derruba o gigante. Mas aqui eu vou dizer, diz respeito a uma situação muito complicada, em que Davi havia tramado a morte de um homem para poder ficar com a mulher dele. E aí, Davi é confrontado por um profeta chamado Natã. Os olhos de Davi são abertos naquele momento. Ele percebe aquilo que ele fez, ele se constrange, ele se arrepende. Isso é chuva. É quando a gente entende a nossa natureza, quando a gente percebe o nosso erro, o nosso pecado. Então a gente gostaria de voltar atrás, fazer diferente. Essa expressão. Existe uma outra palavra que comumente a gente encontra na Bíblia que tem a tradução de arrependimento. Essa só é, todas as vezes que aparece, atribuída a Deus. Em nenhum outro momento ela é atribuída a qualquer ser humano. Ela não tem a ver com uma compreensão do erro, do pecado, de ter feito de maneira que não deveria ser feita e querer voltar atrás para fazer diferente. Ela tem a ver com um entristecimento, com compaixão, com sentir tristeza no coração. Ela aparece, por exemplo, lá em Gênesis 4, quando Deus olha para a corrupção da humanidade. Ele então se arrepende de ter feito o ser humano, no sentido de se entristece de ver aquela condição e aquela situação. O que acontece em seguida? O juízo do dilúvio. É exatamente essa mesma expressão que aparece aqui. O arrependimento não quer dizer que Deus se enganou. Deus achou que devia fazer isso, agora ele não acha mais. Não. Deus olha para aquela situação, para aquela condição, para aquelas pessoas. Ele se entristece e se compadece. Ele derrama a sua compaixão. Deus é justo e compassivo. Ele não se arrepende. Ele age com graça e misericórdia. Se graça é quando Deus nos dá aquilo que não merecemos, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, por conta do nosso pecado, da condição que nós estamos, por conta da nossa natureza. Tudo que merecíamos era a eternidade longe de Deus, o total desprezo da parte de Deus. Era isso que merecíamos. Mas por misericórdia, Ele não dá para a gente aquilo que a gente merecia receber. Ele age graciosamente, dando aquilo que nós não merecemos. A maior prova da compaixão e misericórdia de Deus, por mim e por você, é o sacrifício de Jesus. Jesus é o Deus encarnado que entra na história, caminha resolutamente na direção da cruz, para derramar a sua vida e o seu sangue, por amor a mim e a você. Quando a gente vê o mal, o sofrimento, o caos estabelecido ao nosso redor, aqui na história, a gente questiona, mas Deus não podia fazer nada. Ele fez. Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos experimentar a vida e vida plena, a vida em abundância. Pudéssemos ser trazidos de volta para um relacionamento real, de intimidade com Deus. A ressurreição de Cristo ao terceiro dia após a sua morte, a grande prova que o plano estabelecido por Deus funcionou. Nós agora temos esse livre acesso, nós fomos alvo da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus. Assim como Deus foi compassivo para com aquele povo que não merecia e poupou
a vida deles do extermínio. Deus é compassivo, misericordioso, gracioso para comigo e com você. Ele não nos dá aquilo que nós merecíamos, a condenação eterna. E Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, a salvação, a eternidade. Voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, a presença plena do nosso Criador. Essa é a grande prova. E que mexe com a gente. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente fala tem que gerar isso. Tem que falar conosco. Tem que nos levar a entender aquilo que Deus quer fazer em nós e aquilo que Deus quer fazer através de nós. Quando a gente entende isso, a gente consegue perceber algumas coisas. E eu te pergunto, você consegue perceber as más notícias que o Evangelho traz? Do pecado, da morte, da incapacidade que a gente tem de resolver essas coisas? Você consegue também perceber as boas notícias que o Evangelho traz em Cristo Jesus? O amor que é revelado no sacrifício de Cristo lá na cruz, nos trazendo de volta para um relacionamento com Deus. A misericórdia de Deus para com os ninivitas e para conosco não se dá pela capacidade que a gente tem de melhorar, de sermos pessoas boas, porque a gente assim quer ser, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. É isso que constrange o nosso coração e nos leva ao cumprimento da nossa vocação, a nossa missão, transbordar do amor de Deus em todos os nossos relacionamentos, aonde Ele nos levar, em todo o tempo, para que com atitudes e palavras nós possamos proclamar a realidade da condição humana e ao mesmo tempo trazer alegria e esperança, porque é exatamente isso que o sacrifício de Cristo faz. Ele nos faz entender que quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, Jesus estará diante de nós, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, misericordioso e gracioso, nós nos rendemos diante de Ti nessa manhã. Nós nos prostramos aos Teus pés, Pai, porque nós temos consciência de que não somos merecedores do Teu amor. Nosso coração é inclinado ao mal. O bem que deveríamos fazer não fazemos, todavia fazemos o mal que nem sequer gostaríamos de fazer. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade, Deus. Mas por amor, graça e misericórdia, o Senhor se compadeceu de nós. O Senhor nos trouxe de volta à vida, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Cristo Jesus, o Senhor provou esse grande amor. Amor que nos constrange, amor que nos leva a querer viver de maneira completamente diferente, a agir em resposta a esse amor. Pedimos, Deus, que isso nos leve a viver de forma diferente também no nosso comportamento, onde o Senhor tem nos levado e nos colocado, diante da nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho. Que o Senhor nos leve, por meio de atitudes e palavras, a sermos agentes do Teu reino na história, anunciando as boas novas do reino, daquele que estabeleceu já o seu reino quando entrou na história e que o fará de maneira plena e completa na eternidade. Que possamos anunciar o Rei que vem, o Rei de compaixão, aquele que nos amou até o fim. Que possamos, Deus, demonstrar amor, porque o Senhor em Cristo nos amou primeiro. Que o Senhor nos ajude, nos auxilie e nos sustente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.